Deus abençoe. Glória a Deus aí pela sua vida. Venceu aí, né? O cansaço. E estamos juntos aí nesse domingo pela manhã para crescermos mais na presença do Senhor. Então, quem deseja, busca, né, queridos? A Bíblia fala: aquele que tem sede, vem e beba. E hoje nós vamos estar tratando de um assunto de extrema importância, falando o que é o discipulado, porque já estamos trabalhando com discipulado aqui, amém? A grande maioria que está aqui já está sendo discipulada. Agora a forma é, né? A questão é, de que forma nós estamos realizando este discipulado? Como é que eu estou desenvolvendo o meu discipulado? Será que eu estou fazendo da maneira correta o meu discipulado? Então nós estamos aqui para aprender, para nos aperfeiçoar na presença do Senhor, porque discipulado é uma visão bíblica. Discipulado é o estilo de Jesus. Discipulado é a visão que Jesus teve. Então nós já falamos isso e vamos repetir várias vezes, né? Ali quando a pessoa dá as últimas palavras, geralmente são as mais importantes. Então Jesus ali no livro de Mateus falou: vai e faça discípulos, ensina, batiza. Então é uma orientação do Senhor. Agora, como fazer? É que está toda a questão, para que a gente possa crescer junto, para que possamos ali, sabe, estar unidos. O Senhor quer que venhamos a ganhar as nações, amém? O Senhor fala para nós orarmos para nos dar as nações como herança. Queremos ser uma igreja macro, mas temos que entender que temos que ser uma igreja ali, trabalhar no micro também, no discipulado, no cuidado pessoal, porque não adianta só ganharmos muitas almas para Jesus, a igreja está abarrotada de gente, mas como é que está cada pessoa? Como é que está cada um no seu particular? Não adianta só termos atividades dentro da igreja, ser uma igreja ativa, se está com pessoas doentes. Se a pessoa dentro da sua casa não está bem, se tem conflitos pessoais, se de repente ela não tem a oportunidade de compartilhar ali das suas dificuldades. Então o discipulado é andar lado a lado. O discipulado está ali imprimindo o caráter de Cristo no outro. E ali o Senhor separa, né? Ali os seus discípulos para cuidar de outros, e assim vai ser uma cadeia. Então nós vamos estar aprendendo, né, que primeiro de tudo, o discipulado é uma visão, é um estilo da vida de Jesus, porque foi assim que Jesus cuidou da sua igreja. Ele preparou os seus discípulos para ganharem as nações, e assim o Senhor quer fazer conosco. Então o que é o discipulado? Primeiro de tudo, um modelo bíblico aonde é possível desenvolver o caráter de Cristo na vida de todos os envolvidos. O maior milagre que o Senhor quer fazer em nós é desenvolver o caráter dele em nós. Ser cristão. O que significa ser cristão? Pequenos cristos, imitadores do Senhor, cópias de Jesus, amém? E assim, de longe, irmãos, é complicado cuidar. Mas quando nós estamos pertinho ali, ouvindo o coração do outro, e ali nós vamos tratando do caráter, amém? Imprimir o caráter de Cristo, vida relacional. Então tem que ter o quê? Uma vida de relacionamento. Discipulado é relacionamento do mestre com o seu aprendiz. Então nós temos que ter esse relacionamento um com os outros, amém? É ajudar alguém a chegar aonde não chegaria sozinho. Então aquele que está sendo ali, que está discipulando, ele está ali, vamos dizer, um passo à frente, e está ajudando o outro a chegar. Todos nós, ninguém caiu aqui de paraquedas. Todos nós temos um propósito. O Senhor nos chamou para um propósito. Agora, muitas vezes, caminhar sozinho é difícil. Muitos se perdem no meio do caminho. E ali, olha, quando você está sendo discipulado, o seu discipulador está te ajudando, está te orientando, está percebendo áreas que de repente tem que ser trabalhadas na sua vida, brechas que tem que ser fechadas. Em amor vai te orientar. Para quê? Para te ajudar a chegar no lugar onde Deus tem para você. Mas que de repente sozinho você não ia conseguir. Então, como é importante essa parceria. Tiago 5,16 fala: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem o quê?
O que está falando a palavra, gente? Curados. Então, quando nós confessamos a Deus, nós somos perdoados. Mas nós, quando confessamos uns aos outros, nós somos curados. E para isso, olha, discipulado tem que ter, sabe o quê? Uma coisinha que se chama o quê? Transparência. Só há cura se houver transparência. E eu quero que vocês abram uma passagem. Eu vou pedir de repente para Kelly colocar, se conseguir, aí no telão. Provérbios 15, 12. Se você achar na NTLH, Provérbios 15, versículo 12. Olha só como isso é forte que nós vamos tratar aqui. Provérbios 15, 12. Achou? Olha só, gente, que diz essa palavra. O homem vaidoso não gosta de quem o corrige, e ele nunca pede conselho aos sábios. Então, a pessoa vaidosa, a pessoa orgulhosa, ela não gosta de ser corrigido, e ela nunca pede conselhos. Só que o vaidoso, o orgulhoso, ele mesmo se limita. Porque ele acha sabedor de tudo, ele acha que é autossuficiente, que não precisa de ajuda de ninguém. Então ele se fecha no seu mundo, nos seus conceitos, e ele mesmo é o seu sabotador, ele mesmo se autolimita. Mas se nós entendermos ali que aquele que está cuidando do outro não é um manipulador, amém? Aquele que está discipulando não é o dono da outra pessoa, não é um manipulador, mas está ali para ajudar em Cristo. A base sempre é a palavra do nosso discipulado, não é somente um bate-papo. A intenção do discipulado é você gerar a vida de Cristo no outro, é você gerar o caráter de Cristo no outro. Por quê? Se nós não entendermos isso, foi o que o pastor falou, o discipulado vai ser mero bate-papo. Então, quando a pessoa está abrindo o coração para você, você não tem que chegar simplesmente a dar suas opiniões humanas, ou a forma como você pensa que você faz. A base nunca é da forma que nós fazemos, a base é da forma como Cristo faz, como diz a palavra de Deus. Por isso, aquele que está discipulando o outro tem que ter intimidade com Deus. Você tem que ter vida com Deus. Você tem que conhecer a palavra, porque quando vier aquele que você está cuidando abrir o coração para você, você tem que ter uma base bíblica para orientar segundo a palavra de Deus. Sabe por quê, gente? Tem pessoas, tem discipuladores que são estéreis. O que são discipuladores estéreis? O que é uma pessoa estéril? Quando você ouve essa pessoa estéril, vamos participar. Mais produtivo. O que significa uma pessoa estéril? Não está gerando vida. E o que é um discipulador estéril? É aquele que não gera a vida de Cristo no outro. Eu, como um discipulador, eu não posso sair muito do centro, é complicado, porque eu gosto de me movimentar. Você, que é um discipulador, você tem que entender que você foi chamado para gerar a vida de Cristo no outro. Você tem que ali trabalhar as questões que são lhe colocadas, como Jesus vê, em amor, é claro. O que a palavra nos orienta? Por isso nós temos que ser um conhecedor da palavra de Deus. Por isso que o discipulado não é somente um bate-papo, mas é um momento ali de uma transparência, porque nós temos que abrir o nosso coração para aquele que está cuidando de nós. O discipulado tem que ter algo que é muito importante, que nós temos, nunca esqueça isso: sigilo, irmãos. Alguém que está tendo, ali a confiança de abrir, expor a sua vida. E às vezes são coisas que são doídas para a pessoa abrir o coração. São coisas profundas que têm que ser trabalhadas. E ali
Deus colocou, né, o discipulador ali para cuidar dele, como um pai espiritual, como alguém que vai conduzi-lo a chegar no propósito que Deus tem. Olha que responsabilidade. Você está gerando Cristo na vida daquela pessoa. Você é um pai espiritual para o outro naquele momento. Então, você tem que ter algo que é muito importante. Você tem que ter sigilo. Você não pode, a pessoa que está abrindo o coração para você não pode de maneira nenhuma depois expor a vida dessa pessoa para outros. Porque isso quebra a confiança. Isso quebra, sabe? Essa situação de transparência, da pessoa sentir confiança em você para ser curada. E o outro que está sendo cuidado tem que ter um coração quebrantado e desejoso de se expor. Porque nós acabamos de ler aqui, o vaidoso, ele não aceita conselho. O vaidoso, ele não aceita ser repreendido. Ele não aceita, ele se fecha, né? Tem uma outra versão que fala assim, o zombador. Essa situação do sigilo, né? Por quê? Sim. Caso você está discipulando alguém e essa pessoa tem um problema que você não sabe como resolver, você tem que pedir a permissão dela. Sim. Olha, posso então conversar com o pastor? Verdade. Exatamente, até para saber de que maneira, é verdade, de repente ele pode ter um entendimento melhor, uma situação que eu quero até te ajudar, mas eu nem sei como fazer isso. É verdade. Então, quando a pessoa, ela dá essa salvo nesses casos. Porque a intenção é você resolver com ela. Sim. Através da oração, da palavra, como você está falando. Você só pode construir Jesus no outro, você levá-lo a algum lugar, se antes você for. Não adianta eu querer discipular alguém se você não chegar no lugar que você quer levar ele. Verdade. Então, essa questão desse trato, né? Se for realmente aberto ali, né? Claro, pode ser, pode. Eu vou levar o caso do pastor, exatamente para estar te ajudando. É tudo para ficar transparente, para não ofender a pessoa e não perder a credibilidade. Sim, verdade. Então, o caso, né? Essa situação, poxa, eu não sei que te orientar. Eu não estou tendo uma direção de Deus agora aqui. Você me permite eu estar passando isso para o pastor, para a pastora, né? Para a gente, em Deus, pedir uma direção para estar te orientando. A intenção sempre é ajudar em amor, nunca expor a pessoa, irmãos. Então isso é algo que a gente tem que guardar essa chave no nosso coração, amém? Salvo essas situações que você não sabe como resolver, você vai levar o seu pastor para que ele possa te ajudar, porque o pastor é aquele que está cuidando de todas as ovelhas, amém? Você está ali, está sendo um pastor, um copastor, ajudando no cuidado do rebanho, mas o pastor é aquele que está cuidando de toda a ovelha. Então, ele também, se caso você não souber como resolver, não tem um parâmetro bíblico como resolver, então você leva ao seu pastor. Mas fora isso, irmãos, não exponha a vida, sabe, daquele que você está cuidando para os outros, porque isso quebra a confiança, isso realmente atrapalha o processo de crescimento. Então, coisas básicas que nós temos que entender como é que funciona o discipulado. Primeiro, mulher discipula mulher. Homem discipula homem. Eu tenho muitos amigos homens. Eu estou cuidando dos meus amigos homens. Irmãos, discipulado é intimidade. É intimidade. Imagina uma mulher cuidando de um homem e o homem abrindo a sua intimidade para essa mulher, ou vice-versa. Não convém, não dá certo. Então, são regras básicas que nós temos que entender. Você pode ter muita boa vontade de cuidar de uma pessoa, mas se for do sexo, né, de outro sexo, você vai orar a Deus, né, vai levar o seu pastor e o pastor vai orar para ali estar separando uma pessoa para estar cuidando daquela pessoa, para ser cuidada, ser discipulada. Porque não é aquele que vai ser discipulado que vai escolher. Eu quero muito ser discipulado por A, por B, por C. Não, é o líder que ora. É o líder que vai buscar em oração o discernimento daquele que ele vai cuidar. Não tem como também, por exemplo, o pastor, né, cuidar de todos os membros da igreja. Porque discipulado é uma coisa que é algo mais íntimo, que requer mais tempo. Então eu estava ouvindo uma pastora falando algo que é muito sério. Pastora Valéria
Feliciano, né? Ela é uma pastora que tem 161 células. Imagina. Então são 161 líderes, não é isso? Ela discipula 161 pessoas, apesar dela ter 161 líderes? Não. Ela só consegue, agora que ela está trabalhando integralmente no ministério, só consegue discipular 8 líderes, que são as suas supervisoras. Então a gente imagina como se fosse uma escala. O pastor, ele tem que cuidar dos líderes, amém? Os líderes dos seus supervisores, os seus supervisores dos seus colíderes. E assim é uma cadeia. Porque não tem como abraçarmos todo mundo. Então muitas pessoas falam, eu quero ser discipulada por você não. Isso é o pastor que ora e vai organizando. E claro, o ideal, qual é o ideal? Que todos da igreja possam ser discipulados. Mas nem sempre teremos pessoas aptas, preparadas para estar cuidando de outra naquele exato momento. Então aqui na igreja nós estamos com essa visão tem 5 meses. Aproximadamente, né, pastor? Que estamos cuidando desse trato do discipulado mais de perto. Na verdade, veio antes da célula, né? Uns 2 anos. Mais de 1 ano, né? Foi na pandemia. Foi na pandemia, exatamente. Exatamente, o pastor, quando entrou a pandemia, que as células tiveram que dar uma parada, né? Ele falou assim, vamos preparar, vamos cuidar, vamos fazer discipulado, vamos cuidar das pessoas de perto, para essas pessoas cuidarem de outras. Nós não temos um número suficiente de discipuladores para cuidar de toda a igreja. E algo que a gente tem que entender, que é muito importante, o discipulado profundo é para aquele que quer algo a mais. O discipulado não para na pessoa. O discipulado não é somente para a pessoa ter ali outro para descarregar suas emoções como se fosse um psicólogo. Não. Aquele que está cuidando de você, ele vai estar te ajudando a chegar no caminho onde Deus tem para você. Mas você tem que entender que você está sendo cuidado para amanhã cuidar de outro. Para servir a outros. Eu só quero ser cuidado. Eu só quero que alguém me ouça. Eu só quero ter um ouvido para eu abrir meu coração. Então está errado. É psicolador, não é isso que falaram? Que é só um psicolador. Não, discipulado, eu tenho que entender que está sendo formado o caráter de Cristo em mim, porque amanhã eu vou estar cuidando de outras pessoas. Pastora, mas nem todo mundo quer ter esse compromisso. Como é que fica na igreja? Vai ser apacentado. Vai ser apacentado. Todos serão apacentados. Mas discipulado profundo é para quem quer algo a mais. Pastora, entrou agora, estão visitando a igreja e querem ser discipulados. Primeiro tem que se tornar membro. Porque se nós não conseguimos ainda discipular todos os nossos membros, como é que nós vamos pegar pessoas que nem membros são? Então, primeiro, essa pessoa tem que ter compromisso com Cristo, organizar a sua vida, saber o que quer, né? Saber o que quer. Tem pessoas que são eternos visitantes, irmãos, e querem ser cuidados. Não, está errado. Tem que entender qual é o propósito. Só quero visitar a igreja e quero ser cuidado. Não, está errado. Então, você entende que quem é Cristo na sua vida? Você entende que você é a noiva e você tem um noivo e noiva tem que ter compromisso? Não é um ficante? Quando eu estou afim eu vou. Aí eu visito, né? Segunda-feira eu vou na Universal, terça-feira eu vou na Batista, quarta-feira eu vou na Assembleia e domingo eu sou presbiteriano. Não, meu irmão. Você tem que parar no local, você tem que criar raiz. Eu não quero, pastora, ser membro porque eu não quero organizar minha vida. Eu não sei se eu quero casar. Quer continuar na fornicação, meu irmão? Então você vai ser um eterno visitante. Agora, para algo mais profundo, você tem que tomar um posicionamento. Discipulado profundo é para quem quer, porque vai ser formado o caráter de Cristo. Porque senão vai ser mero bate-papo. E aí vai ser um discipulado estéril, você não vai formar nada em ninguém. A pessoa está indo, é de outra igreja e está visitando a sua célula e quer ser discipulado. É falta de ética.
ela tem um pastor dela, amém? Você não pode entrar nessa alçada aí, não te compete. Então, quer ser cuidada, né? Tem o seu pastor. Ah, mas lá não tem essa visão. Então, minha irmãzinha, você ora a Deus para ver onde Deus quer te colocar. Agora, eu não posso cuidar de você se você tem um pastor. Então, são coisas básicas, simples, mas que nós temos que entender, porque já começa a evitar muita confusão, amém? Muita confusão, tá? Então, vamos lá, nesse tópico aqui agora. Qual é o alvo do discipulado? Então, levar o discípulo a o quê? Vamos ler junto comigo ali? Vamos lá no segundo slide, que eu não virei aqui. É que eu virei para mim e não virei para vocês. Deixa eu ver aqui. Ih, vira aí para mim, Kelly, por favor. Vamos lá. Levar o discípulo ao que, gente? Maturidade espiritual através da intimidade com Deus, através da oração, da leitura da palavra diária, do envolvimento na obra de Cristo, tornando-se ativo no reino de Deus, proporcionando um fortalecimento qualitativo que resultará naturalmente numa multiplicação de outros discípulos a fim de reproduzir a vida de Jesus em outras pessoas, ensinando-os a guardar tudo o que ele ordenou e assim transmitir a outros. Então, qual é o alvo do discipulado? Levar o quê? O que está escrito ali? Maturidade cristã. Lembra quando Paulo fala lá na sua carta aos Coríntios? Quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, discorria como menino, mas logo deixei de ser menino. Qual é o alvo de Jesus para nós? Chegarmos a uma maturidade cristã. Qual a alegria de todo pai natural? Você que tem o seu filho, vê o seu filho o quê? Crescer, não é verdade? Ver o seu filho desenvolver como um caráter de homem, de mulher, de ser ali um conquistador, de ter uma família, de ser ali uma pessoa de caráter, trabalhadora, não é isso? Então, gente, o mundo espiritual também funciona assim. Deus não quer que venhamos a ser eternos bebês espiritualmente. Tem o tempo da meninice, tem o tempo do novo convertido, que nós temos que ter paciência. A pessoa ainda não tem muita maturidade, tudo é novo para ela, você tem que ajudar a caminhar. Mas o alvo é levar a uma maturidade. O alvo é ele entender que ele não está ali somente para receber, mas para ser um reprodutor, para frutificar, para ajudar pessoas, amém? Para cuidar de vidas. Então, essa mentalidade que foi perdida no decorrer dos tempos, né? A igreja agora, atualizada, as pessoas estão muito no intuito de eu vou à igreja para ver o que a igreja tem para me dar. Qual é a campanha que vai me proporcionar? O que eu posso receber? E já parou para pensar? O que nós podemos dar para Deus? O que o Senhor quer de nós? Amém? Aleluia! Vamos receber sim, porque é dando que a gente recebe. Mas o que o Senhor espera da minha vida? Ele que entregou a vida dele por mim. Então, aquele que está sendo cuidado, né? Ele tem que entender isso, que ele está num processo de crescimento e de maturidade. Então, tem coisas que fazia antes que já não convém mais fazer. E o discipulado é para isso, meu irmãozinho. Olha, essa atitude aqui, você já está numa caminhada cristã. O que a palavra de Deus fala? Você está tendo vida com Deus? Você está tendo vida de oração? Você está meditando na palavra do Senhor? Você já entendeu qual é o propósito de Deus na sua vida? Onde Deus quer te conduzir? Onde Deus quer te levar? E por isso tem que ter transparência. E por isso, no momento que a pessoa está sendo cuidada, ela tem que abrir o seu coração e até mesmo falar suas fragilidades. Pega essa frase: quem confessa a tentação não comete pecado. Porque isso é fato, gente. Você tem ali uma pessoa para orar junto com você. O seu discipulador vai ser o homem e a mulher de Deus que Deus colocou do seu lado para te ajudar nas suas fragilidades, para te orientar na palavra, para orar junto com você. Por isso tem que ter sinceridade. Então,
Pode vir a tentação, porque a tentação vem para todo mundo. Até Jesus foi tentado. Amém? Aí eu nunca serei tentado. Então você pede para partir para a glória, porque lá realmente você não vai ser tentado. Mas enquanto estivermos nessa terra aqui, Satanás ele vai nos tentar. Agora, como que você não vai cair? Quando você confessa a sua fragilidade. Quando você chega ali para o seu discipulador e você fala, poxa, meu irmão, eu estou sendo tentado em tal área. Tem uma situação que eu percebo que é uma fragilidade em mim, eu tenho essa dificuldade, me ajuda em oração. Olha só o que diz Provérbios 28, gente. Provérbios 28. Provérbios 28, deixa eu ver onde eu coloquei. Versículo 13, por favor. Quem tenta esconder, ou quem encobre os seus pecados, não terá sucesso. Então tem algumas versões que falam, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e as deixa, esse alcançará misericórdia. Então, a partir do momento que ali eu estou encobrindo, eu não vou falar isso, que vergonha. Olha só o diabo sugestionando. O vaidoso, o que nós lemos lá? Está vendo que é uma sequência de entendimento? O vaidoso não aceita ser corrigido e não quer conselho dos sábios, porque é vaidoso. Eu não vou falar isso. Se descobrir que eu tenho essa fragilidade, o que ele vai pensar de mim? Aí que o diabo entra. Porque enquanto você está guardando aquilo só para você, o inimigo está encontrando forças dentro de você, fortalecendo aquela fragilidade. Sendo uma cadeia eterna. Você está sozinho naquilo ali. Agora, quando você confessa, a libertação, você tirou aquilo de dentro de você. Você conseguiu expor a sua fragilidade. Você se libertou daquilo onde o diabo estava encontrando lugar no teu coração. Confessou os seus pecados e deixa, porque ali nós vamos orar em cima. O seu discipulador vai dar uma palavra que vai ser, a palavra de Deus é o nosso alicerce, é o nosso guia, a nossa orientação. E você vai pegar aquela palavra como um rema para você. Você vai, diante daquela palavra, você vai vencer, não na força do seu braço, mas sobre a palavra de Deus. Que tem pessoas que ficam assim, eu vou conseguir, eu tenho muita força de vontade. Força de vontade, sem a palavra você não vai vencer. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Então, quando vem uma palavra que é rema, você se apropria. Senhor, eu não consigo, mas a tua palavra, segundo a tua palavra eu vou. Sobre a tua palavra eu vou. Guardei, como fala Salmo 119, eu esqueço que está com o microfone. Guardei a palavra no meu coração para o quê? Não pecar contra ti. E o discipulado é o momento de afiar, irmão. Ferro afia ferro. Às vezes vai ter momento, de repente vai sair umas faíscazinhas. Amém? Olha o que diz aqui, Provérbios 27, 17. Pode botar na Almeida, tá bom. Provérbios 27, 17. Vamos ver lá o que diz a palavra de Deus? Olha o que diz aí, vamos ler. Com ferro afia, se aguça. Como ferro com ferro se aguça ou se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. É fácil. Não sai faísca. O ferro afiando o ferro, não sai? Às vezes vai sair umas faíscas. Nem sempre vai ser confortável, mas necessário. Nem sempre o momento do discipulado vai ser confortável. Então não procure ser só simpáticos. O machado, mas gerem vida. Se torna mais produtivo. Exato. Do que o machado cego. Cego, exatamente. É isso então, aí. Se ele tiver afiado, com certeza vai cortar. Mais produtivo. Exatamente. É isso aí. Fala, Tatá. Não, e assim, uma vez a tia Melissa até que falou. Eu quero água. Foi voltado para casados, né? Mas eu estava pensando aqui no contexto de discípulo, né? Ela falou assim: quando eu tô ali no momento com o meu marido, eu chego e falo assim: olha, nós dois queremos a mesma coisa, o sucesso do nosso casamento. É isso aí. Então a gente precisa pensar assim. Então eu penso assim, que o pensamento do discípulo também, quando está nesse momento de
de receber essa exortação deve ser, cara, essa pessoa aqui, ela quer meu crescimento. É isso aí. Ela quer que eu cresça. E aquele que está discipulando tem que discipular em amor. Em amor. Para quê? Para você não entrar carne no meio. Sabe? Para não entrar ali uma ira. Você tem que corrigir sim, mas em amor. Qual é a base? A palavra de Deus. Então, olha só uma estatística que é muito interessante. Deus quer nos preparar para uma grande obra. Amém, queridos? Amém. E o Senhor nos chama para uma maturidade. Porque somente os maduros herdam a herança. Amém ou não amém? Amém. Criança não herda herança. Se nós formos eternas crianças no mundo espiritual, você nunca vai alcançar a herança que Deus destinou para você. Mas a partir do momento que você amadurece em Cristo Jesus, você entende sua posição, o que Deus tem para você, você vai viver e vai alcançar a herança que Deus destinou para você. Uma estatística que é muito interessante: 0% dos líderes foram preparados em cultos públicos. O culto público, a pregação do pastor é fantástica, é uma bênção. Mas a liderança, ela não é preparada somente sendo ouvinte de um culto público. De altar. 0% dos líderes não foram preparados através de uma escola de capacitação. Isso aqui é importante. Está te auxiliando, está te instruindo. Mas não é ainda aquilo que prepara um líder. 10% eles foram preparados, 10% dos líderes foram preparados em pequenos grupos. Um exemplo, você está lá como um líder de célula e você tem um colíder. Então daqui a pouco, qual é a sua função? Você vai ensinar o seu colíder daqui a pouco a compartilhar, fazer um compartilhamento de uma mensagem. Você vai auxiliar o seu colíder daqui a pouco ter mais amor, ter empatia, né? Cuidar daqueles que estão vindo na célula. Você está preparando. Amém ou não amém? Amém. É discipulado coletivo. É. Ser 10. Um grupo pequeno. Amém? Agora, 90% dos líderes foram preparados no discipulado 1 a 1. Olho no olho, cuidado individual, tirar os carrapichos, ensinar ali, mostrar a direção, segundo a palavra de Deus, ajudar o outro a chegar a uma maturidade, a crescer. E às vezes crescimento dói. Tem algo que acontece na adolescência chamada dor do crescimento, onde os ossos se esticam e aquilo ali ocorre uma dor. E às vezes crescer dói. Porque nós temos que mortificar algumas áreas da nossa vida. Temos que negar às vezes o nosso eu. Temos que entender que a vontade de Deus nem sempre vai ser a nossa vontade. Que os sonhos de Deus nem sempre serão os nossos sonhos. Mas ali, quando estamos no centro da vontade de Deus, nós vamos fluir naquilo que Deus tem para nós. Então, como é importante esse cuidado. Amém, queridos? Discipulado é transmitir a vida de Jesus. Olha o que diz essa passagem aí. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 2. O que diz aí? Podem ler para mim, por favor? Ah, eu não mudei aqui, né? Eu esqueço que eu mudo, tem que mudar aqui. Isso. Vamos ler lá, gente, em nome de Jesus. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, e as coisas que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Amém? Então, você, meu filho, que recebeu, você que ouviu, então primeiro começa em nós. Você nunca vai conseguir transmitir nada se você estiver vazio. Você tem que receber de Deus. Você tem que estar ali sensível à voz de Deus para que transmitir a outros. Então, discipulado é transmitir a vida de Jesus. Discipulado, muda para mim, Kelly, por favor, que não está mudando aqui no...
discipulado não é uma doutrina moderna. Isso aí é a ideia do pastor Luiz. E agora o pastor Luiz veio com essa ideia de discipulado. A gente agora tem que ficar prestando conta da nossa vida. Esse negócio eu não gosto não, eu quero viver a minha vida. Esse negócio que o pastor está inventando. Meu irmão, pelo contrário. Discipulado já acontece na Bíblia desde o Antigo Testamento. Amém? Nós vamos ver lá, né? Moisés preparando Josué. Nós vamos ver Elias preparando Eliseu. Nós vamos ver no Novo Testamento Barnabé preparando Paulo. Paulo preparando Timóteo. Olha aí, o cuidado, o discipulado, a orientação. Se a gente for pensar direitinho, Ruth, ela foi discípula de quê? De Noemi, né? A sua sogra. E a influência de Noemi, da sogra sobre a vida de Ruth foi tão forte que ela falou: onde tu fores eu vou, onde tu pousares eu vou pousar, o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo, que nada me separe de ti, somente a morte. Olha só, discipulado é transmitir vida de Cristo, é influenciar para um caráter cristão, é gerar vida do Senhor em outro. Olha a importância disso, você ser um instrumento de Deus para gerar a vida de Deus em outro. Então aqui não é uma coisa nova, amém? Mas é algo que já está no coração de Deus, que infelizmente, né, a igreja ela foi se perdendo no meio dos anos. Foi só olhando para o macro, esquecendo do micro. E por isso que muitas pessoas foram se perdendo. E por isso que o Senhor nos chama no particular, trata de nós para tratar depois através de nós. Opera em nós para depois operar através de nós. Amém? Por isso que o Senhor nos chama como para sermos maduros, crescermos na sua presença. Então nós vamos ver algumas passagens bíblicas. Peço a Kelly para mudar aí, por favor. Próximo slide. Olha só como é que diz aqui, Atos 1:8. O que está dizendo aí no telão, gente? Mais o que? Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão o quê? Testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o Senhor capacitou os seus discípulos para eles testemunharem, para levarem Jesus, para cuidar de vidas. Amém ou não amém? Amém. Olha o que diz João 14:21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que? Me ama. Se nós amamos o Senhor, nós temos que obedecer os seus mandamentos. Qual foi o mandamento do Senhor Jesus? Quando concluiu lá Mateus, gente, a gente fala direto: ide e fazei discípulos. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Vocês vão receber as revelações do Senhor, vão crescer em Deus, se andarmos conforme a palavra de Jesus. É dando que a gente recebe. Amém? Eu não vejo ninguém crescendo na obra, irmão, só recebendo, só sendo um espectador, só querendo ser aquela ovelhinha gorda e se alimentar. Não, a gente recebe para dar. Nós somos cuidados para cuidar de outros, porque esse é o evangelho do Senhor Jesus. É melhor serem dois do que um, que diz a palavra, porque quando um está fraco, o outro está do lado para levantar. Amém? Então essa visão de amor e de cuidado que nós temos que ter, porque essa é a visão do reino. E a gente não pode se perder no meio do evangelho. Aquele que me obedece, o meu Pai se revelará a ele. Teremos ali a direção de Deus, a revelação de Deus sobre nós. João 15, versículo 5, ele fala: eu sou o que é a videira, e vós sois o ramo. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto, pois sem mim nada podem fazer. Então coloque a mão nos seus ventres em nome de Jesus e fala assim: eu quero frutificar para o Senhor, eu quero gerar vidas para Jesus, eu quero ser, aleluia, aquele que vai gerar vida de Cristo em outro, formar vidas, discípulos, caráter de Deus em outras pessoas. Senhor, eu oro nessa manhã, faz de nós ventres férteis, que possamos amar vidas, cuidar de vidas, gerar o seu caráter em
que se cumpra a sua palavra sobre nós, para que cumpra a sua ordenança sobre nós, em nome de Jesus. Coloque em nós coração de pastor, coloque em nós, Senhor Jesus, o espírito quebrantado, coloque em nós compaixão pelas almas, Senhor, em nome de Jesus, amor por vidas, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. João 15:16, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem frutos, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome, amém? O Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos chamou. Aí você pode olhar para você, mas eu não me acho capaz, mas a capacidade vem de Deus. Se o Senhor está te chamando, apenas o Senhor quer um coração rendido e disposto. Eu não sei falar direito, o Senhor Ele nos capacita. Amém? Ele só quer um coração disponível, um coração que entendeu o chamado, o propósito. Amém? Um coração Senhor. Então coloca mais amor no meu coração pelas vidas. Amados, não tem como servir a Deus sem amar vidas. Está desassociado isso. Eu amo a Deus, mas não quero contato com vidas, isso é alguma coisa errada. Porque o centro do Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas, é o meu próximo como a mim mesmo. Amar o meu próximo como Ele me amou. O centro do Evangelho é você busca a Deus e você cuida de pessoas. Amém? Eu só estou na igreja para querer para o meu bem e prazer, mas eu não gosto de pessoas, tem alguma coisa errada. Como é que a gente pode falar que ama a Deus que não vê e não ama o nosso irmão que vê? Alguma coisa está errada nisso. E se há algo em nós que precisa ser curado, Senhor, me cura em nome de Jesus. Porque a visão de reino é amor. Deus é amor. Amém? Então, se eu não tenho muito amor por pessoas, peça a Deus, Senhor, coloca amor no meu coração. Porque, preste atenção, só vai acontecer milagres e prodígios se tiver compaixão dentro de nós. A Bíblia fala que por muito Jesus amar e por muita compaixão Ele curava. Deus quer nos usar tremendamente, porque tem muitos doentes e feridos. Mas primeiro temos que ter algo no nosso coração, compaixão e amor a pessoas. Amar a Deus e amar pessoas. Olhar como Jesus olha, para que o Evangelho flua através de nós. Porque não tem como associar a falta de amor com Deus, porque Deus é amor. Amém? Então nós precisamos ser aperfeiçoados no amor. O amor de Deus já foi derramado em nosso coração. Nós precisamos aperfeiçoar esse amor, em nome de Jesus, para andarmos conforme a vontade de Deus. Isso. E aí, é isso, é o maior mandamento. Gente, e a gente vai falar, vocês podem ter trocentas aulas aqui de imersão, e o foco é sempre essa passagem, a vontade de Cristo. Ide, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando aí, ó o discipulado aí, eu estou com uma pessoa, mas eu não quero gastar tempo em ensinar. Eu não quero gastar tempo em cuidar. Eu não quero gastar tempo em orar. O seu discipulado vai ser estéril. Você não vai gerar a vida de Cristo em ninguém. Mas se eu estou discipulando alguém, eu tenho que ensinar sim. Eu tenho que orar por essa vida. Eu tenho que cobrir o meu discípulo de oração. Eu tenho que ajudá-lo nas suas dificuldades, em amor. Eu tenho que ter sigilo para não expor a vida dessa pessoa, porque ela está confiando em mim a sua vida. E amor para corrigir em amor, amor para orientar, amor para orar, em nome de Jesus, para que a gente possa frutificar. E por quê? Porque o seu discípulo amanhã vai estar cuidando de outra pessoa. E você vai ser referência de cuidado para ele. Como você está cuidando dele, amanhã ele vai estar cuidando de outra pessoa. Como que está sendo o seu cuidado com ele? Você é exemplo, como um pai, como uma mãe espiritual. Os pais não são exemplo para os filhos? E assim nós somos exemplo para os nossos filhos espirituais. Amém? Então nós temos que buscar em Deus. Se há alguma dificuldade em nós, Senhor, me ajuda na minha limitação.
Me ajuda na minha dificuldade. Eu quero aprender com o Senhor. Eu quero frutificar para o Senhor. Me ajuda a romper nessa área. Se você percebe que tem alguma limitação, me ajuda a romper nisso aí, em nome de Jesus. Porque essa é a tua vontade. Sabe? Nós temos que entender que essa é a vontade de Deus para nós. Então, agora a pergunta é: quem pode discipular? Pastora, tá bom, mas quem é que pode discipular o outro? Quais são as pessoas que estão aptas para ser um discipulador? Qualquer pessoa que tenha o mínimo de maturidade espiritual, alguém que já passou pelas fases básicas da fé cristã. Quais são as fases básicas da fé cristã? Conversão, amém? Então ali, se eu estava com a vida fora do lugar, eu tenho que arrumar a minha casa. Eu tenho que arrumar minha casa primeiro. Se eu vou ser exemplo para outra pessoa, eu tenho que me converter. Eu tenho que ter um posicionamento. Eu tenho que ter o mínimo de maturidade para cuidar de outra pessoa. Não pode ser uma pessoa totalmente neófita, nova na fé, despreparada, porque não vai ter estrutura. Tem que ter maturidade, amém? Então, quais são as características do discipulado? O padrão é sempre Jesus. Então, como é que Jesus faria? O que Jesus faria? O que a palavra do Senhor nos orienta? O padrão sempre é a palavra de Deus. Nunca é, gente. Pega isso. Eu faço assim. O teu eu morre. Quem tem que prevalecer é Cristo. Não, você não, meu irmão. Você não está aqui para transmitir a sua vida para a pessoa. Você tem que estar para transmitir a vida de Cristo. É formar discípulo de Jesus, não meu. Exatamente, não é formar teu discípulo, é discípulo de Cristo. Não é sua, é mais... De Cristo. Então, esse padrão de Cristo. O que Jesus faria? Olha, a palavra de Deus fala assim, a orientação do Senhor é essa. Amém? Tem que estar primeiro estar presente na vida do discipulador. Então, primeiro esse padrão, as pessoas têm que ver em você. Aí você vai cuidar de alguém, mas você não está sendo o padrão de Cristo? Como você se comporta com as pessoas? Como você lida com as pessoas? O seu discípulo está te observando. As palavras convencem. As palavras convencem, o testemunho arrasta. Você fala que tem que fazer isso, mas como você faz? E a pessoa está te observando. Como é o seu comportamento nas redes sociais? Irmão, dá testemunho, em nome de Jesus. Usa a rede social para edificação, não para vergonha do evangelho. É muita brincadeirinha. Vamos levar as coisas mais a sério. Você está sendo um padrão de Cristo. As pessoas estão te observando. Por que as pessoas de repente não têm credibilidade em você? Será que você está passando credibilidade para a pessoa? Será que a pessoa vê Cristo em você verdadeiramente? Você é um exemplo de Cristo? Você é um bom pagador? Você honra com seus compromissos? Você está discipulando alguém? Você cumpre as suas obrigações? Você paga as suas contas em dia? Você tem gato na sua casa? Você dá calote nos outros? Você luta? Tem palavra? Irmão, olha aí. Você está formando vidas. Padrão é Cristo, amém? Primeiro eu tenho que ser um padrão. Ninguém está aqui falando perfeição, não, mas peraí, tem coisas em nós que não dá mais para ser permissivo. Então a gente tem que entender que primeiro eu tenho que dar exemplo. Como é que é o meu comportamento na minha casa? Com os meus filhos, com o meu marido, com a minha esposa? Como é que eu me relaciono com as pessoas? Isso é trabalhado, né? Pô, pastor, eu ainda não estou legal, então vamos melhorar. Amém? A gente não pode se conformar. Aí eu quero cuidar de um monte de gente, eu quero ser pai de nações, pastora. Mas você ainda não nasceu de novo em muitas áreas. Tem que nascer de novo, irmã. Tem coisa que levar a maturidade. A velha criatura
Quando era menino, agia como menino, falava como menino, tinha atitude de menino, imaturidade. Agora não, chegou, irmão. Chega um tempo da nossa caminhada que não é mais, sabe? Já passou, já é tempo da gente avançar. Aquelas atitudes infantis, já era. Atitudes, sabe, inconsequentes, irresponsáveis, não dá mais. Senão a gente vai começar a deformar essa imagem de Cristo nas pessoas, porque as pessoas vão olhar para você em primeiro lugar. Então é sério, amém? Nós temos que ter essa responsabilidade, tá? Porque, ó, já que o discípulo será o seu imitador, mas você vai imitar quem? O que Paulo fala? Paulo fala o que para as pessoas? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então os seus discípulos vão querer observar você, mas você tem que imitar Cristo. Você tem que transferir o padrão de Cristo para eles. Como discipulador, devemos apenas alcançar antes, para somente depois levar os outros até lá. Se tem área na sua vida que não está resolvida, pede a Deus para te ajudar. Não tem como você dar uma orientação para alguém se você mesmo ainda não chegou lá. Muda para mim, por favor. Gente, isso aqui é tratamento, amém? O Senhor quer nos levar à maturidade. Aleluia! Só os maduros herdam herança. O evangelho a gente não está brincando aqui, irmão, de ser cristão. Nós estamos sendo forjados como homem e mulher de Deus para forjar outras pessoas, sendo a imagem de Cristo. Qualificações de um discípulo: ser íntimo de Deus. Gente, em nome de Jesus, não negocie o seu tempo com Deus. Escutem, tudo que precisamos está na fonte que é o Senhor. Tudo está nele. Ah, pastora, meu dia é muito agitado. Ah, eu tenho que pegar 7 horas no trabalho, eu tenho que acordar 5 horas da manhã. Acorde 9h30 da manhã. Durma meia hora mais tarde, mas você tem que entender que o seu tempo com Deus não quando tiver tempo, é uma necessidade primordial para uma sobrevivência. Para você primeiro estar de pé, para depois ajudar outras pessoas. Se você não tiver intimidade com Deus, como é que você vai querer ajudar outras pessoas? Não tem como. Então, intimidade com Deus, conhecedor da palavra, Bíblia, em nome de Jesus. Eu estou pegando no pé das minhas discípulas e eu peço a cada um que está aí discipulando, pego no pé ou não pego? O que você está lendo? Como é que você lê? Né? Que você recebeu? Tá atrasado, vamos dar uma acelerada nisso aí, hein? Gente, a gente não pode aceitar mais essa estatística. 70%, 60% dos cristãos ainda não leram a Bíblia toda, pelo amor de Deus. Um livro que, se você gastar meia hora do seu dia lendo 7 capítulos, você lê a Bíblia toda em 6 meses. Ah, pastora, mas eu não gosto de ler, gosto de meditar. Faz o que eu falo com elas. Marca o ponto que te chamou a atenção, escreve num caderninho, quando você tiver depois um tempo, você volta lá e medita naquele ponto. Agora faça a sua leitura, porque senão você nunca vai ler a Bíblia. Ah, isso aqui tá interessante, aí eu vou ver no rodapé, aí fala lá não sei o que lá, e fala, aí você tá lá naquela, meu Deus, foi em Gênesis, Apocalipse, em Números, não sei aonde, daqui a pouco você não sai daquilo. Anda com a Bíblia. Marca o ponto que o Espírito Santo te tocou, depois você volta e medita lá. Mas leia a palavra de Deus. Você tem que ser conhecedor da palavra de Deus. Sabe por quê? O Espírito, pega isso, gente, isso é forte, hein? O Espírito não é um Espírito adivinhador, mas ele vai te revelar aquilo que está dentro de você e vai te fazer lembrar. Você leu a palavra, você conhece a palavra, na hora que você está escutando o seu discípulo, abrir o coração para você, o Espírito vai pegar no arquivo que você tem guardado, aqui dentro. Nós somos despenseiros da graça de Deus, despenseiros. Ele vai pegar no teu arquivo aquilo que você estudou e vai te trazer, na dispensa. Agora, se você não tem nada na dispensa, tu vai ficar com fome e vai deixar o teu discípulo com fome. Não faz compra no mês, né? Não faz compra no mês, vai morrer todo mundo. Não medita na palavra não para tu ver. Tu vai ficar assim, Não, irmão.
De repente você não tem a resposta naquela hora ali, mas Pastor, vou orar, ou então posso levar para o pastor para me ajudar? estava falando a Nívia Soares, né? Sim. O podcast estava dando lá, né? Ela falando o seguinte, né? Que o domingo, para todo crente, deve ser um domingo de celebração daquela semana. É verdade. Você teve a sua comunhão com Deus, você teve o teu secreto. No domingo é uma festa, vamos celebrar por mais uma semana. Sim. Mas para muito domingo é um culto de emergência. É verdade. O cara tá morrendo no balão de oxigênio, ele precisa daquilo ali. Para sobreviver. Tá quase morrendo. Se não for no próximo, morreu. Exatamente. Então, o domingo é a cereja do bolo. Exatamente. Muitas pessoas não se sintam precisando porque não tem facilidade Não de tem. entrar nessa dimensão, nessa conexão, É. porque não busca. Não busca. Então, vive aquela vida medíocre, espiritual, superficial, artificial. Ela não rompe. Tem que ela romper. Não cresce, não avança. Agora, quando você tem uma vida regrada, o culto tem que ser uma noite de celebração. Sim. Você já está ligado, você está ali já... Transbordando, irmão. Você vai chegar com glória que você já vai toda arrepiada, aleluia. Agora, seco, vai falar assim, pastor tem que vir, né? Com 10 anjos do lado, uma bola de fogo descer pra você sentir um arrepio, irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Tá pensando que quando você tá com fome, pelo menos eu não fico muito legal, né? Ninguém. Com fome fica meio... nervosa. E a gente falou lá na frente sobre o discipulador tem amor, e até o discipulador e o discipulador discipular em amor e o discípulo receber em amor, ambos precisam estar alimentados. Sim, verdade. Senão a pessoa nem recebe o que você fala. Está com raiva. E a Tamires falou uma coisa interessante. Tanto o discipulador quanto o discípulo tem que ter essa vida com Deus. Sabe por quê? Se a pessoa que você está cuidando, ela não tem vida com Deus, ela não vai alcançar a sua orientação. Ela não vai alcançar. Você vai falar da palavra, mas para ela está falando grego, hebraico, aramaico, porque ela não tem vida com Deus. Exatamente, tem que ter o tempo dela com Deus, tem que ter a sua vida com Deus também, porque quando falar, vai, entendeu? Alinhou, ela recebe, ela entende. Porque se você falar uma coisa que a pessoa ainda não está, ela vai, não, está falando demais, está sendo muito dura comigo, não é a palavra. Mas a pessoa às vezes não alcança, que também não tem vida com Deus. Isso aqui foi muito legal você ter falado isso. Outra coisa, gente, apaixonado por pessoas. Qualificação do discipulador, tem que amar vidas, apaixonado por pessoas. Você tem que desejar ajudar pessoas. Uma coisa sem escolher, né, pastor? O que acontece é o seguinte, grande parte da igreja, por só conhecer crentes, ela tem dificuldade de desenvolver esse amor para aqueles que estão lá fora. É verdade. Isso vai acontecer, pastor, não tem amor, é natural. É natural. Agora, no formato, quando você começa a se doar, esse amor é aperfeiçoado. É verdade. Então, na prática, do dia a dia. É verdade. Então, grande parte, a própria visão traz para nós o seguinte, como estamos mal de relacionamento com pessoas que estão lá fora. A gente conhece só crente. Convida alguém para a igreja, convida alguém para uma cela. Eu não conheço ninguém, pastor. Por quê? Só convive nesse ambiente. Então, a gente tem que aperfeiçoar, não fazer a mesma coisa que eles fazem. A gente precisa lidar com essas pessoas. Como crerão se não há quem prega? Se você não tiver contato com elas, nunca serão salvos. É verdade. Então, apaixonado por pessoas, caráter aprovado por Deus, leal à liderança, comprometido com a visão, gente. Então, se nós estamos aqui, né, tem pessoas que não concordam com essa visão, então ora a Deus, né? Vê um local que de repente você se encaixe. Porque é complicado. Às vezes o pastor está dando uma orientação, a ovelha não está recebendo, e as ovelhas, né, ouvem a voz do seu pastor. Então, se você não está recebendo, de repente aqui não é o seu local. Mas se eu estou no local, a gente sempre fala isso, né? Ora, quando vem alguém nos visitar, a gente nunca fala assim, irmãozinho, você já é membro. Não. Vai visitando, vai orando, né? Eu senti confirmação, vamos passar pela aula de membresia, vou te explicar como é que é ser um membro de uma igreja. Concorda? É isso que você quer? Vai passar pelo pastor, né? E a gente toma esses cuidados, às vezes não dá certo. Ninguém está expulsando ninguém da igreja, não. Exatamente. Estou falando o seguinte, se você está num lugar que você só discorda, e discorda disso, não discorda dessa mensagem, essa mensagem não concorda, discorda disso, discorda da pintura da igreja, discorda da igreja, discorda do som da igreja, discorda da roupa do pastor. Então tá no lugar errado, irmão. Tá complicado, né? Não. Você vai viver uma discordância a vida toda. Aí é complicado, porque você não vai ser, não vai fluir e vai oprimir o ambiente, né? Acaba também oprimindo. Então, olha só, gente, empático. O que é ser empático? O que o discipulador
tem que ser? O que é empatia? Não é isso? Gente, se coloca no lugar do outro. De repente, seu discípulo está passando uma luta interna terrível. Não seja uma pessoa, sabe, insensível, fria, calculista. Se coloca no lugar do outro, sinta a dor do outro. De repente de repente para você, você tira de letra, pô, que bobeira. E aí você vai se colocar no lugar do outro em amor, mas não é passar a mão na cabeça não, tá? Discipulado também não é passar a mão na cabeça, é ensinar na palavra em amor, tá bom? Mas ser empático, ser disponível. Então, de repente, seu discípulo quer falar alguma coisa com você no meio da semana, tu nunca está acessível, sempre está ocupado, tudo bem, de repente você não vai poder atender naquele momento, mas retorna aquela mensagem, retorna aquela ligação, seja uma pessoa acessível, para vocês terem um vínculo também, porque discipulado é relacionamento. Então, se for uma coisa muito distante, fica muito mecânico. Se você não tiver relacionamento com o seu discípulo, e aí, como é que tá? Tô bem. Como é que foi? Foi bem. Deu o quê? 1 Coríntios. Foi? E aí, tá bem. Saímos. Tá ótimo. Não deu. Deu. Gente. Complicado, né? Não, é complicado, né? Vai estar marcando um questionário. E aí, foi sim, não, foi sim, não, sim. Não dá. Outra coisa, né? Ajuda o seu discipulador. Por favor, né? Não, porque a pessoa fica na expectativa, o discipulador tem que fazer tudo, cativar o cara, abrir tudo. Cara, ajuda, irmão, em nome de Jesus. Aberto ali pra gente bater um papo, né? É. Porque às vezes tem pessoa que está respeito do discipulador fazer uma mágica. Abrir a chave toda do entendeu? O cara tem que extrair de mim, porque eu sou uma pessoa difícil. É mal, facilita. Facilita as coisas, ajuda também, por favor, né? Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Em nome de Jesus, né? Por favor. Né? Então, a gente vai ajudar, mas ajuda a te ajudar, né? Em nome de Jesus, facilita aí um pouquinho também, né? Em nome de Jesus. Abre o coração. Seja paciente, né, gente? Tem gente que não tem paciência de ouvir. Gente, tem que ser um bom ouvinte, em nome de Jesus, tem que ter paciência. A pessoa só quer falar. Às vezes o discipulado só quer falar. Menino quer falar, ele quer, o seu discípulo ele quer abrir o coração. Ele está amargurado, ele quer expor sua dor, ele quer expor sua dificuldade. Aí você não dá tempo. Meu nome de Jesus, calma. Segura, vai ter seu tempo de falar. A tempo de falar é tempo de calar, né? Mas você tem que ser um bom ouvinte, amém? Ser paciente para ouvir, né, irmãos? Em nome de Jesus, seja um motivador, motive seu discípulo a crescer, incentive a romper. Qual é a área da vida dele que ele precisa romper? Às vezes é no relacionamento. Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar. Irmão, em nome de Jesus, Deus é contigo, Deus vai te dar aí habilidade, sabedoria. Às vezes é lutar para as coisas da vida, é trabalhar, né? Vamos levantar aí dessa preguiça, em nome de Jesus. Vamos arregaçar a manga e lutar, amém? A gente não vive de brisa nem de sol, não é isso? O oxigênio da alma é encorajamento. Encorajamento, amém? Vamos lá, gente, evitar 3 erros. O que nós temos que evitar como discipuladores? 3 erros. Primeiro, né, gente, a falta de paciência, né? Por favor. Jesus tem paciência conosco até hoje, não é isso? Outra coisa, não cometa o erro de ignorar a fala do outro. A pessoa está falando, tu está com o WhatsApp, gente, por favor. Não, peraí, deixa eu ver essa mensagem aqui. Vai falando aí. Fala aí. É verdade. Escute a pessoa. Esteja aberto para ouvir. Tem posições que a gente faz que você inconscientemente você está se fechando para o outro. Por exemplo, o seu discípulo está falando, aí você vai, cruza as pernas, fecha os braços. Ou então começa a balançar. Tipo assim, acaba não. São situações que você não está sendo um bom ouvinte, irmão.
Então vamos ter um pouquinho de paciência, né? Vamos ter um pouquinho de compaixão, em nome de Jesus, né? Segura as emoções um pouquinho, né? Segura a ansiedade, deixa ali disponível. Não finge estar ouvindo. A pessoa contou a história, tu tá pensando na morte da bezerra, o que você vai fazer pro almoço, que roupa que você vai botar mais tarde. Aí a pessoa concluiu, você... mas onde você estava mesmo? Matou o discipulado. Eu estava sempre aqui, você que não... Eu estou aqui, você está onde? Está em Marte? Mas o quê? Ou então fala uma coisa nada a ver. Nossa, você só fingiu que estava ouvindo, a tua mente está viajando no planeta Terra, lá nas galáxias, né, gente? Então, esteja ali de fato, de verdade, em espírito e em verdade, em corpo presente e em espírito, né? Seja disponível, não ter atenção aos sentimentos colocados por trás das palavras. Então, preste atenção. Tem pessoas que gente, com o coração tão doído, que às vezes vai começar a falar com você uma situação, mas por trás, ali está carregado de emoção. Você tem que ter essa sensibilidade. Às vezes a pessoa está ali, está se quebrantando. Tem que ter essa sensibilidade, se aproximar, ser sensível. É cuidado, gente. Discipulado é cuidado. Então temos que ter esse cuidado, amém? Então vamos para o outro aí. Quem será discipulado? Então assim, a vontade, como nós já falamos aqui, é que todos venham ser discipulados. Mas como ainda não temos discipuladores para todos, né? Quais são as prioridades? Os pastores, supervisores, líderes de célula, seus co-líder. Amém? Ideal é que todos, mas nós vamos formando líderes para cuidar de outras pessoas. Amém? E aí tem a questão do seguinte, né? Pessoas vão ser acompanhadas, tá? Tem pessoas que às vezes não vai receber um discipulado profundo, porque nós entendemos que aquele que vai ser discipulado, ele está ali também para dar, né? Tem que estar na posição já de membro, tem que estar na posição de entender o que é, quem é Cristo, quem ele é, para cuidar de outro também. Mas tem aqueles que vão ser dali apacentados. Tem um programa que o pastor fez com Mateus, né, da base da palavra. Então chegou um novo convertido lá, você pode passar aquele ensinamento do estudo da palavra. E aí, né, no seu discipulado, o que nós cuidamos? Eu vou mostrar isso aqui. Essa é uma ferramenta. Vou mostrar daqui a pouquinho. Vai ter uma parte que a gente vai falar, eu vou mostrar isso aqui. E aí o que acontece? Tem casos também que na tua célula, todos de repente já se converteram, estão ali, mas você não tem pessoas suficientes para cuidar de todos os membros da sua célula. Você pode fazer um discipulado em grupo. Como funciona isso? A líder ou a co-líder, se for mulher, vai marcar um horário com aquelas membros de célula, vai trazer uma palavra cristocêntrica, vai fazer tipo uma reunião, quem estiver interessado, tipo uma reunião. Vai ser um discipulado de grupo, pode ser feito isso. E o homem da mesma forma. Quando a gente não tem condições de cuidar cada um individual, a gente pode fazer dessa forma, discipulado de grupo. O ideal é que todos sejam cuidados no seu individual, amém? Vamos para a próxima aqui. Perguntas, quais são as perguntas fundamentais? Aí, vocês estão cuidando de vidas, hein? Preste atenção. Quais são as perguntas fundamentais abordadas no discipulado? É claro que não é uma coisa mecânica, tá, gente? É um relacionamento. Mas nós não podemos deixar de fazer estas perguntas. Você leu a sua Bíblia essa semana? Você está fazendo o seu devocional? Sempre nós temos que formar esse caráter no seu discípulo, que ele tem que ter vida com Deus. O que a palavra tocou o seu coração? Qual foi a parte que você leu que de repente falou contigo? O que mexeu com você? O que você recebeu de Deus? Aí você vai ver se a pessoa está tendo realmente vida com Deus ou não. Porque ela pode falar, pastor, a palavra, como o pastor fala, né? Passou aquele caminhão na frente, lá na... Como é que é o nome daquilo? Boré do caminhão, sei lá? Não, sei lá no para-choque, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Li a palavra essa semana, pastor. Eu li. Não deixei de ler. Você está onde, irmão? Né? Como é que está sendo o seu tempo com Deus? Isso aí, é cutucar mesmo, em nome de Jesus. Está gerando transformação em você? O que você está recebendo de Deus é que está mudando a sua vida? O que está mudando a sua vida nessa comunhão com a palavra? Como está o
seu relacionamento com o seu cônjuge. E agora, eu quero apresentar essa ferramenta aqui que a gente utiliza também, ó. Quando a gente discipula casal, né? Geralmente o pastor discipula o marido, eu discipula a mulher. E aí eu pergunto, nós fazemos essas perguntas aqui. Isso se chama, esse papelzinho chama Roda da Família. Aqui tá algumas perguntas, como é que tá a sua vida sexual? Ah, pastor da blasfêmia, vai querer saber da minha intimidade. Irmão, você não é anjo. Então, se você é casado, amém, aleluia. A palavra de Deus fala, casado no papel diante de Deus, aleluia. A palavra fala para você não se abster do seu cônjuge por muito tempo, para que o diabo não vos tente com a sua incontinência. É a palavra de Deus. Muitos crentes, não, isso é pecado, só vou orar. Vai nessa, meu irmão, você tem hormônio. Ah, que absurdo, verdade, irmãzinha. Casado. A roda do discípulo, do solteiro. E tem do solteiro. Então você está tendo tempo com o seu marido de qualidade? Filhos. Com o seu filho? Né? É isso aí. Tá pagando as suas contas, irmãozinho, ou tá dando calote? Como é que tá suas finanças? Administração. É isso aí, irmão. Cuidado, é isso. Amém? A gente vai no profundo mesmo. Esse é o discipulado profundo. Não é tomar conta da vida dos outros, não. Você vai ajudar o seu irmão a ter o caráter de Cristo e chegar onde Deus tem para ele. Filho, o que acontece? Não precisa queimar isso tudo no dia. Não, também não. Você trabalha ou faz a conta. E também não vai ficar só nisso. Acabou, gente. Vamos seguir para outras coisas. A gente vai trabalhando outras coisas. Amém? Isso é um exemplo. A pessoa tem um problema lá. Eu pouco saio com a minha esposa, já tem anos que eu não saio para passear. Então, esse vai ser o desafio dessa semana. Desafio, vai tomar um picolé do China na cavarola. Você não tratar daquela área, né? Se não tratar daquela área, não adianta você passar para outra. É isso aí. TSD, você fez TSD? Não estou fazendo. Então, a partir do desafio momento, é esse. O desafio é você começar a trabalhar isso. Trabalhou no próximo encontro, como é que tá? Não fiz. Então, na semana vai continuar o mesmo desafio. Não adianta você pular uma coisa se você não trabalhar outra. Como é que está o relacionamento com o seu filho? Pô, a gente não tá legal. Então continua o desafio, vamos melhorar isso aí. Vou trabalhar. Irmão, não adianta cuidar de tudo e não cuidar da casa. Não adianta, tem pessoa que quer ganhar o mundo inteiro, quer só trabalhar e a casa tá aí, tá ruindo. A casa é o alicerce, a família é o alicerce. Deus estabeleceu a família primeiro, amém? Ali, não é bom que eu viva só, vou fazer uma auxiliadora. Ali, fortalecendo a base para vocês estarem fortes para ajudar outras pessoas. Então, isso é importante sim. A gente não quer só vocês ativos na obra, fazendo, montando, não sei. Não. A sua vida importa. Como você está, importa, amém? Então, é isso aí, Você foi no culto essa semana? Não te vi no culto. O que aconteceu? Estava com dor de cabeça. Não tinha dipirona na sua casa não, irmão, para você tomar? Gente, não tem como você discipular uma pessoa. A pessoa não tem compromisso com a obra, não está presente em nada. Por que ela quer discipulado? Só para abrir o coração para você? Você é um psicolador? Não. Psicolador não. Então a gente está ali para cuidar, para levar o caráter de Cristo, amém? Vamos lá. Qual é a relação do discípulo com o discipulador? Então baseia-se em 2 fundamentos, tá? Cultura da honra. Por quê, gente? Porque aquele que o discipulador, ele está servindo, tá, gente? Outra coisa, o discipulador serve, tá? Igual Jesus. Qual é o nosso exemplo? Jesus. O que Jesus fez? Lavou os pés. Então, eu não estou na posição de discipulador para ser paparicado, não. Agora vão me servir, vão limpar minha casa, vão fazer minha comida, porque eu sou o discipulador. Não. Você está ali para servir. Amém? Agora, o outro que está recebendo, ele honra. Tem ali uma honra, amém? Então, o princípio de honra é perceber que a pessoa está doando a sua vida para cuidar de mim. Está ali me servindo. Tá ali. Então, isso é um princípio de valorizar esse cuidado. Valorizar esse cuidado. Como Jesus servia os seus discípulos, nós estamos ali para servir. Mas nós temos que honrar Jesus, não temos?
Então, honrar não é paparicar, mas princípio de honra, valorizar a pessoa. A questão também, do discípulo, às vezes aparecer quando ele quer no discipulado. É. Ele não comunica, às vezes. Isso também é falta de princípio de honra. Ele não comunica. Às vezes o discipulador está ali para servir e o cara quer fazer quando ele quer. É, verdade. Entendeu? Verdade. Uma coisa é quando acontece um imprevisto. Né? Tem coisas que são plausíveis. Agora, tem situação que o cara não vai porque está preguiçoso. Porque tá não quer se expor. Se o cara está ali para se doar e você está ali para receber, o discípulo ele tem que querer mais do que o discipulador. Verdade. Pegaram isso que o pastor falou, gente? Amém? Outra coisa, profundidade. Então, quais são a relação, quais são os fundamentos, cultura da honra e profundidade? A profundidade e transparência no discipulado, o que gera? Transformação. Só seremos transformados se tiver profundidade e transparência. Então, o discipulado superficial não vai gerar transformação. Vamos lá, vamos seguir. Bases e metas na obra do discipulado. Qual é a base? Qual é a meta? O discipulado é um processo constante de transformação de vida que mexe em nossos valores, caráter e atitude. Vai mexer sim, queridos. Vai mexer. Valores, você pensava de um jeito, mas o que a palavra fala? Amém? No caráter, poxa, eu tinha essa falha aqui, agora eu entendo que não é assim. E atitudes. Discipulado ajuda as pessoas a descobrirem a sua missão de vida e faz com que a igreja de Cristo cumpra a sua missão. Então, quando eu ajudo uma pessoa a descobrir a sua missão, eu estou ajudando a igreja de Cristo a cumprir a sua missão. Porque nada se faz sozinho. Amém? Vamos lá para outra. Quais são as metas? Metas viver uma vida avivada. Então, qual é a meta do discipulado? Que ele viva uma vida avivada. Como? Vida na palavra. Então, voltando, e sempre vai bater nessa tecla: devocional, TSD, tempo a sós com Deus, meditação, oração. Tem que ter essa vida na palavra. Vida na igreja, estabilidade econômica. Então, a pessoa tem que ser ali, irmão, vamos arregaçar a manga, vamos trabalhar. Por que você está parado? Pastor, eu quero um emprego. Emprego depende de quanto, mas trabalho tem. Vai lá vender sacolé, vai lá fazer um bolo, vai vender, uma trufa vende na porta da igreja, trabalho, lava um carro de alguém, faz uma faixa. Trabalho tem, irmão. Trabalho é que não falta. Emprego, de repente, você não vai conseguir, mas vai trabalhar. Porque não tem como, a Bíblia fala, aquele que não trabalha, que não coma. Não tem como, isso é bíblico. Então não tem como a gente ficar nas custas dos outros. Amém? Vamos lá, vida, trabalho, irmão, vida digna, amém? Ausência de dívidas, né? Ser um dizimista fiel. Se você não é dizimista, você está roubando a Deus, diz a palavra de Deus. Como é que você quer ser usado por Deus sendo um ladrão? Seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo sendo um ladrão. Amém? Não tem como. Família bem estabelecida, então, claro, né? Tem suas dificuldades familiares, mas procura ali, faz a sua parte, faça a sua parte, promova a paz, promova o melhor dentro da sua casa. Vida no Espírito, você frutificar, né? Você gerar, você ter fruto do Espírito, buscar em Deus ali os dons, frutificar em Deus. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. Vida de serviço, servir aos outros. Não estou aqui só para ser servida, eu estou aqui para servir. Ser eficiente na extensão do reino de Deus, fazer discípulos. Vida de milagre, então, vida de fé. Estou com um desafio aí, vamos agir a fé. Irmão, é a oportunidade que Deus está te dando para agir tua fé. Vamos agir a fé em nome de Jesus, amém? Vamos buscar os sinais, as maravilhas. Então, vida avivada, essa é a meta em nome de Jesus. E o que o discipulado exige? Uma mudança radical de valores que regem o nosso foco ministerial e pessoal. O que Paulo fala? Não vivo mais eu, mas o quê? Cristo vive em mim, amém? Cristo vive em mim, aleluia. Então é uma mudança. Antes eu pensava de um jeito, agora Cristo vive em mim. Aqui Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, amém? Porque a sua vida com Deus vai te dar autoridade. Amém?
A sua vida com Deus é que vai te dar autoridade e reconhecimento. Muitos querem ser reconhecidos, mas se não tiver vida com Deus, não vai ter autoridade, não vai ter reconhecimento. Então, a nossa vida com Deus que vai nos dar autoridade. E acabou. É isso aí. Então, vamos orar. Querido, só uma coisa rapidinho. Amor, cuidado, comunhão, transmissão de valores, princípios de vida. Discipulado é vida na vida. Você pode fazer discipulado também em outros ambientes, tá? Você pode marcar ali, de repente, para tomar um açaí, mas fale de Jesus, trate da vida, não fique só comendo, tá? Em nome de Jesus. Você pode marcar um almoço na sua casa, né? Mas não esqueça do foco, tá bom? Então, não necessariamente só na igreja, só no ambiente vocês vão conversar. Pode ser em outro espaço, mas não esqueçam do foco em nome de Jesus. É vida na vida. E que Deus abençoe e que possamos crescer na graça de Deus aí em nome de Jesus.